Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos lá? Vamos de direitos sociais, ou seja, direito constitucional da parte de direitos sociais para o concurso de polícia, tá? Deixa eu deixar bem claro, se está assistindo essa aula aqui agora pelo YouTube, ou está ouvindo pelo Spotify, ou nossos queridos alunos da turma de mentoria da polícia, esses direitos sociais, essa parte é exclusiva para a polícia. Então, nós vamos estar nos prendendo praticamente à legislação fria da Constituição, a letra seca, e alguns detalhes da jurisprudência consolidada, ok? Então não é de forma aprofundada como deve ser feita, por exemplo, o concurso do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Só deixa eu deixar bem claro, então, a respeito desse nosso vídeo de hoje, do nosso áudio de hoje, ok? Vamos lá, direitos sociais. Nós já sabemos que direitos sociais são direitos fundamentais de segunda dimensão, tá? Ou, numa linguagem antiga, de segunda geração, mas você pode encontrar na prova também direitos de geração. Os dois marcos históricos dos direitos fundamentais de segunda dimensão ou segunda geração foram a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919, ok? Esses foram os dois marcos. Existiram outros, mas os que mais caem em prova são esses dois. Beleza? De lá para cá, nossa Constituição vem construindo uma grande arcabouço de direitos sociais. A primeira Constituição brasileira que trouxe expressamente os direitos sociais foi a Constituição de 1934. Veja, em 17 começou a aparecer nas constituições do mundo, só em 34 que apareceu na nossa Constituição. Beleza? Tranquilo? Então, 1934 foi a primeira Constituição, a nossa Constituição de 34 foi a primeira que apresentou uma lista de direitos sociais, direitos trabalhistas. Os direitos sociais não se prendem apenas a direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas é uma espécie do gênero de direitos sociais. A gente vai ver isso agora aqui, ok? Que mais que a gente pode trazer de informações introdutórias, tá? A Constituição Federal de 88, ela, diferente de outras anteriores, ela consagra de forma expressa um catálogo de direitos sociais, né? Da história do constitucionalismo, incluindo os direitos trabalhistas em um capítulo próprio. Ela separou, deixou tudo separado. Os direitos sociais são direitos fundamentais de segunda dimensão, como eu disse para vocês, tá? Se eu falar no âmbito internacional, eu tenho, por exemplo, os tratados internacionais de direitos trabalhistas, que são direitos humanos, que são as convenções da OIT. Eu posso dizer que os direitos sociais, eles são também direitos humanos, se observados no âmbito internacional. Ok? Aquela grande diferença que a gente tem na doutrina. Direitos humanos é tudo os direitos que estão todo direito que está dentro do organismo interno nosso, que a gente chama de direitos fundamentais, são todos aqueles direitos protegidos ao ser humano dentro da Constituição, e todos esses direitos que estiver fora da Constituição, estiver digamos, no tratado internacional, a gente chama isso de direitos humanos. Então, quando eu falo de férias na Constituição, e eu tenho as férias em uma convenção da OIT, lá na convenção eu vou chamar de direitos humanos, aqui na nossa Constituição eu vou chamar de direitos fundamentais. Beleza? Tranquilo? Dada essas primeiras premissas, vamos avançar na matéria. A nossa Constituição, ela estabelece uma lista de direitos sociais no artigo 6º da nossa Constituição. Tá? A primeira pergunta, vamos te falar, todos os direitos sociais que estão no artigo 6º, eles são originários da Constituição ou tiveram alguns deles que vieram depois? A resposta é direta. Teve 3 que vieram depois, tá? Então, a moradia, ela foi inclusa com a Emenda Constitucional 26 de 2000. A alimentação foi inclusa com a Emenda Constitucional 64 de 2010. E o transporte, última mudança de 2015, com a Emenda Constitucional 90. Então, quais são os direitos sociais? Educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados. Tá? Cai em prova, professor, esses direitos sociais? Cai, tá? O que realmente você tem que ficar esperto? Educação, saúde e alimentação. É direito básico que o Estado tem que ofertar. Lembra que direitos de segunda dimensão são obrigações de fazer do Estado. O Estado tem que ofertar para o cidadão os direitos de segunda dimensão. Por que eles nasceram? Nasceram porque os direitos de primeira dimensão foram insuficientes, que são os direitos das liberdades individuais, elas foram insuficientes. Precisava que o Estado ditar regras sobre normas trabalhistas, por exemplo. Estava tendo, pelo fato que, como o Estado não intervia, estava tendo abusos, né? A criança com 7 anos estava trabalhando numa indústria, isso lá na Revolução Industrial e tudo mais. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos ver como é que já caiu? Olha só essa questão aqui de escrivão de polícia de Minas Gerais. Na Constituição de 88, os direitos sociais foram enumerados no artigo 6º e são eles:
a educação, a saúde e a alimentação, o trabalho, o transporte, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos amparados. Não é, olha só, no final ela errou. É a assistência aos desamparados, tá? É comum em prova colocarem esse trocadilho. Também é comum na prova eles falarem a respeito dessa segurança, eles colocarem segurança pública, tá? Porque a segurança pública ela foi prevista lá no artigo 144, tá? Então, nessa segurança não é propriamente dita a segurança pública, é a segurança ampla, tá? Não só a pública. Digamos, se prende também a segurança, digamos, patrimonial, a segurança a respeito das Forças Armadas e outras, uma segurança lato sensu. Ok? Beleza, vamos avançar. Então vamos lá. Quais são? Agora vamos entrar especificamente nos direitos trabalhistas, tá? Vamos falar de direitos trabalhistas, que são os direitos sociais do artigo 7º. O artigo 7º, só o artigo 7º eu tenho os direitos individuais trabalhistas. No artigo 8º em diante eu tenho os direitos trabalhistas mais coletivos, tá? Primeira pergunta, quem são os destinatários dos direitos sociais na sua completude? Ou seja, quem tem direito a todos os incisos do artigo 7º? Todos os 34 incisos, 34, deixa eu só coisa, 35 aos 34 incisos do artigo 7º. Quem tem direito a todos os 34 incisos do artigo 7º, professor? Bom, a nossa Constituição determina que são os trabalhadores rurais e urbanos, os rurais e urbanos, e os trabalhadores avulso, tá? Os avulsos, se você pensar, ele não é um cara que tem carteira assinada, por exemplo, assim, como é uma pessoa comum. Comum que eu falo assim, eu trabalho, onde você trabalha? Trabalho na empresa tal. Você trabalha há quanto tempo? Trabalha há 30 anos nessa empresa. Beleza, difícil acontecer. Trabalha 10 anos nessa empresa, trabalha 5 anos nessa empresa, bacana. O trabalhador avulso, ele trabalha hoje numa empresa, amanhã ele descarrega outro navio, ele descarrega outro navio depois. É os trabalhadores portuários do avulso, né? Mas por termo de 88, eles tinham uma força política muito forte e foram até o Congresso à época e falaram, nós queremos ter os mesmos direitos de um trabalhador comum, mesmo sendo um trabalhador eventual, trabalhando num lugar, trabalhando em outro lugar, ok? Então eles têm esse direito. Bem que isso foi muito ampliado agora com várias situações da mudança na reforma trabalhista, né? Que eu tenho várias espécies de trabalhadores que têm essa característica. A pessoa trabalha por um dia, aí eles chamam de trabalhador intermitente, né? Que o cara trabalha, hoje eu tô aqui em casa e aí eu trabalho para um buffet. Aí o buffet me liga, Kleber, você quer trabalhar? Eu quero. Aí eu trabalho aquele dia, só aquele dia que eu trabalhar eu já recebo e tenho carteira assinada, tudo certinho. Assino minha carteira, tudinho, faço o recolhimento do INSS, tudo bacana, só por aquele dia trabalhado. É um exemplo de trabalhador avulso, só que agora eles chamam de trabalhador intermitente aqui no âmbito do urbano, não precisa ser no litoral. Ok? Mas isso é uma questão, como eu falei para vocês, exclusiva para trabalhista, de matéria trabalhista, né? Isso aí e foge um pouco do nosso concurso. Bacana, então nós vamos ficar só nessa parte geral mesmo, nós vamos aprofundar mais. Se você quiser aprofundar mais, fique à vontade, tá? Vamos continuar. Agora, não gozam dos todos os direitos trabalhistas, estampados no 37. Tem 3 sujeitos que aparecem na Constituição, são mencionados na Constituição, apresentam uma lista de direitos para eles, mas eles não recebem os 37 incisos. Quem são? O servidor público civil, o servidor público militar e o trabalhador doméstico. Okay? Esses 3 aparecem na Constituição. Aparecem. Quem fala trabalhador urbano e trabalhador rural. Tem tudo. Mas o doméstico é urbano, mas só que ele não ganha tudo. O servidor público é urbano, mas não ganha tudo. O servidor público militar, ele trabalha dentro da cidade, mas não ganha tudo, digamos assim, ok? Então, existe uma limitação. Lá embaixo a gente vai falar sobre a limitação do servidor público civil e do militar. Agora vamos entrar no artigo 7º, tá? No artigo 7º, normalmente cai a letra fria da Constituição para a prova de polícia. Ok? Então, muito importante nós dominarmos a letra fria. Então, vamos entrar no artigo 7º e vamos tecer algumas considerações. Vamos lá? Ok. Aí eu tenho uma questão aqui do CESP. Vamos resolver essa aqui. São destinatários dos direitos sociais em seu conjunto os trabalhadores urbanos, os rurais, com vínculo empregatício, os trabalhadores avulsos, os trabalhadores domésticos e os servidores públicos genericamente considerados, ou seja, em seu conjunto, são destinados direitos sociais em seu conjunto. O conjunto que ele fala é no todo, tá? Ou seja, todos os direitos trabalhistas. Aí errou porque o servidor público genericamente considerado, ou seja, civil e militar, não tem o conjunto, não tem todos os direitos trabalhistas. Essa questão foi foda do CESP, porque coloca essa palavrinha conjunto, né, quer dizer completude, o todo, que não não são todos os direitos que lhe gozam
o doméstico, o servidor público em geral. São direitos dos trabalhadores, já estou no artigo 7º, vamos ao artigo 7º. Se você tiver com a sua Constituição, ou se você estiver assistindo a nossa aula, maravilha, vamos lá. Pelo YouTube, se você não tiver com o Spotify, se puder, pelo Spotify, se puder abrir sua Constituição, fica mais fácil. Se não, vamos embora, eu vou cantar pedra aqui para você. São direitos dos trabalhadores urbanos ao conectivo e rurais, tá? Além de outros que visam a melhoria de suas condições. Então, quando fala além de outros, quer dizer que essa lista do artigo 7º não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Aliás, além disso, o artigo 6º também que nós lemos lá atrás também é um rol exemplificativo, tá? Ele não é um rol taxativo. Então, o artigo 6º e o artigo 7º são rols, ou seja, uma lista exemplificativa, não é taxativa. É um rol, eles têm essa lista exemplificativa. Artigo 7º, vamos lá, inciso 1. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Nos termos de lei complementar, que preverá, cuidar com essa lei complementar, tá? Às vezes coloca lei ordinária. Lei ordinária é outra espécie de norma que não é a complementar. Que preverá indenização. Por que é diferente? Porque a lei complementar é a mais parecida com a norma constitucional. Porque a forma de criação dela é mais difícil, ela não é tão difícil como uma emenda constitucional, também não é tão fácil como uma lei ordinária, porque a maioria dela é a maioria absoluta que é exigível. Tá? É 50% mais um dos membros de cada casa. Okay? Que preverá a indenização compensatória, dentre outros. Até hoje não existe essa lei complementar que traz essa indenização compensatória, tá? Até hoje não temos isso, mas o que nós temos hoje em dia? Eu tenho a possibilidade da multa do FGTS, né? Quando você é mandado embora, despedido, além dos 40, além de poder sacar o FGTS, você recebe um percentagem a mais. O empregador tem que pagar 40% sobre o valor do depósito que está no FGTS. Na verdade, é 50% que ele recolhe, né? 10% para o Estado e 40% para o trabalhador. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Tá aqui, ó. É involuntário. Cuidado. O examinador adora colocar voluntário, tá? Se o empregado pediu para sair da empresa, não tem seguro-desemprego. Fundo de garantia por tempo de serviço. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene. Tá? Esses três aqui, eles são os únicos que são diferentes do que nós temos como direitos sociais no artigo 6º. Tá? Se você fazer uma comparação do artigo 6º, dos direitos sociais, com as necessidades vitais que o salário mínimo deve cobrir, o único que diferencia são esses três aqui: lazer, vestuário e higiene. O resto tudo é igualzinho o que está lá no artigo 6º, ok? Com reajuste periódico, eles preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Quando fala ele é nacionalmente vinculado, mas não quer dizer que um Estado não possa estabelecer um salário mínimo também, tá? Mas o salário mínimo que foi estabelecido por um Estado tem que ser maior do que o mínimo, porque o mínimo é estabelecido nacionalmente, ok? Então quer dizer que, salvo engano, no Rio de Janeiro o salário mínimo é diferente, ele é mais alto do que o salário mínimo nacional, ok? 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, tá? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. É muito comum isso. Professor, me fala, professor, eu posso receber menos que o salário mínimo? Eu falo, sim. Mas como assim? Por exemplo, eu posso trabalhar numa faculdade, a faculdade fala, Kleber, você vai trabalhar um dia na semana. Eu falo, beleza. Se for fazer o cálculo da hora-aula, no final do meu salário, vai ser menor que um salário mínimo. Você está comigo? Beleza? Mas a hora trabalhada minha tem que respeitar o salário mínimo. Ou seja, eu tenho que fazer uma decomposição. Quanto que é um mês? De um mês eu vejo quanto que é uma semana. De uma semana eu vejo quanto que é um dia. De quantos dias eu vejo quanto que é uma hora. Aí essa hora tem que estar equiparada ao valor do salário mínimo. Entendeu? Então a minha hora-aula tem que estar proporcional a um salário mínimo. Aí se tiver proporcional, tá beleza. Eu posso receber por hora. Beleza? Tranquilo? Mas alguém pode receber menos que o salário mínimo? Tem os militares, tá? Existe entendimento do STF, tem uma súmula, salvo engano, do STF,
que os militares, os conscritos, né? Aquele cara que está trabalhando lá no exército, lá tá serviço militar obrigatório, esse cara pode receber menos que um salário mínimo. O cara recebe mesmo, né? Recebe tudo descontado, mas é assim mesmo. O que a Constituição fala aqui no inciso 7? Garantia de salário nunca inferior mínimo para os que recebem remuneração variável. Quem que recebe remuneração que varia de um dia para outro? Vendedor. A pessoa que trabalha com vendas. Ou trabalha no shopping. Vai trabalhar lá. Estou trabalhando no shopping. Beleza. Aí o cara fala assim, olha, você vai receber proporcional ao que você vender. Se você não vender nada, você não tem direito a nada. Pode isso? Não pode. Se o vendedor não vender nada, o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar pelo menos o salário mínimo. Ah, professor, isso não acontece, mas aí é outras questões. A Constituição determina que tem que ser protegido, variável. Tá, beleza? 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Gente, é claro, se eu for para a reforma trabalhista, tá, de 2017, tem várias situações aqui que a gente levaríamos aqui 2 dias falando ou mais sobre essas reformas. Como eu disse para você, a nossa aula é focada para a polícia, então é letra fria mesmo e o básico mesmo já é de muito bom agrado para a prova, beleza? 13º salário com base na remuneração integral, tá? O 13º ele vai em cima sobre o salário integral, remuneração integral. Remuneração, gente, não é só o salário. Por exemplo, eu recebo um salário, mas eu ganho, além do salário, eu ganho mais uma bonificação da empresa, digamos assim, né? Eu ganho todo, Kleber, você trabalha tanto, mas só que aí você vai receber uma bonificação de despesa de viagem fixo por mês, ok? Então você vai ganhar 2.000 mais R$1.000 de bonificação de viagem, beleza? Então quanto que é a minha remuneração? 3.000. Quanto que é meu salário? 2.000. Quanto que o meu 13º vai ser? Vai ser sobre 3.000, ok? Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Isso é verdade, né? O adicional noturno ele é 20%, né? 20% sobre o valor da hora normal, né? O adicional noturno, né? Que tem isso. Tem uma variação para a jornada do trabalhador rural, que é 25, salvo engano. Proteção do salário na forma da lei, constituindo a sua retenção dolosa. Participação nos lucros ou resultados. Olha o conectivo aqui, ou resultados, ok? Desvinculado da remuneração, ou seja, a participação nos lucros, normalmente o cara trabalha no banco, tem muito disso, o cara trabalha 6 meses e recebe um prêmio pela produtividade. Essa é a participação nos lucros ou nos resultados, só que essa daí não entra no seu salário, não entra na sua remuneração, esse aqui é o famoso por fora, admitido pela lei, tá? É o por fora que você vai receber. E, excepcionalmente, na participação da gestão da empresa, né? O cara participar na gestão da empresa também é possível, ok? Salário família, pago em razão do dependente de baixa renda, duração do trabalho normal não superior a 8 horas, cuidado aqui é o conectivo, tá? Não é ou 44 semanais, é e 44 semanais. Então, é 8 horas dias e 44 semanais, tá? 8 horas dias você trabalha, só você fazer o cálculo, né? Se você fazer segunda a sexta, é 8 horas. 5 vezes 8, 40. No sábado você vai trabalhar mais quantas horas? 4 horas. Dá o quê? 44. Entendeu? Pode acontecer a chamada compensação. Você trabalha num dia 9, no outro dia, na segunda 9, na terça 9, na quarta 9, na quinta 9. Na sexta você faz 8. Já deu 44, não deu? Conta aí. Então no sábado você não vai trabalhar. Só que essa 9ª hora que você fez e você compensou, quer dizer, você não trabalhou no sábado, não entra como extra. Entendeu? Então quer dizer que você trabalha todo dia 1 hora a mais, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia é 8 horas normal, mas você trabalha mais 1 hora. E na sexta você faz seu horário normal de 8 horas, já vai dar 44. Ou então você não precisa trabalhar no sábado, mas também você não recebe como extra essa 9ª hora. Ok? Isso é chamada compensação, que está aqui, ó. Semanais facultada a compensação de horários e a redução da jornada. A redução de jornada, gente, o aluno pensa, você vai reduzir a jornada, beleza, eu vou trabalhar menos, mas você vai trabalhar menos, mas você pode deixar de ganhar também, vai ganhar menos. Óbvio, você está trabalhando menos, você tem que trabalhar menos, vai ter que ganhar menos, a sua hora trabalhada é menor. Então, isso só pode ser realizado através do que? Mediante acordo ou convenção coletiva. Tá bom? A compensação pode ser de forma individual, tá? Hoje pode ser de forma individual, mas agora a redução da jornada trabalhista tem que ser feita por acordo ou compensação, ou
Acordo ou convenção coletiva. Qual a diferença de acordo e convenção coletiva, professor? Vamos lá. Qual que é a diferença, então, de acordo ou convenção coletiva? Acordo, você vai ter, de um lado, você vai ter um sindicato, pode ser da empresa ou dos empregados, empresa dos empregadores ou do empregado, e do outro lado, aliás, sindicato dos empregados, e do outro lado você vai ter empresas. Ok? Por exemplo, você vai ter aí uma empresa privada de um lado e sindicato dos professores, do outro lado vai estar a faculdade tal. Já a convenção coletiva é briga de cachorro grande que eu falo. Você vai ter sindicato de um lado e de outro lado vai ter o quê? Outro sindicato. Sindicato dos professores, sindicato dos empregadores, digamos assim. Ok? Então aí a amplitude dele é maior do que o acordo coletivo, tá? Então é maior. O que prevalece de um acordo coletivo e uma convenção coletiva? Eu tenho certeza que você vai dizer convenção, professor, porque você acabou de falar que é maior, mas não, tá? Entre o acordo e convenção, o que prevalece é o acordo coletivo, tá? Por quê? Particularidade. O acordo ele vai tratar certinho o que acontece naquela cidade de Cotriguaçu, da faculdade tal, com o sindicato local, com os funcionários daquele sindicato, entendeu? A realidade é bem mais particular do que eu fazer uma convenção coletiva para todo o Mato Grosso. Diferente. A realidade daqui da capital, das faculdades daqui, para a faculdade do interior. Então o acordo ele prevalece sobre a convenção coletiva. Que mais? Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Okay? São aquelas empresas que não podem parar, né? Aquelas empresas fornalhas que chamadas. São aquelas empresas onde tem a fornalha, ela não pode parar. Ok? Repouso semanal remunerado, aí a pegadinha clássica, preferencialmente aos domingos, tá? Repousar, o que é o repouso? Eu pensava que repouso antes, lá na minha ingenuidade, antes de começar a estudar direito, eu pensava que o repouso era o direito de você ficar em casa descansando. Só que é isso mesmo, você fica em casa descansando, mas você recebe. O repouso semanal remunerado é pago. Você fica um dia na sua casa descansando e você, como se estivesse trabalhando, mas não tá, você recebe. Tanto é que você perde esse domingo recebido, por exemplo, se você faltar à empresa durante a semana. Se você faltar um dia na empresa de forma injustificada, você perde o repouso semanal remunerado. Okay? O repouso semanal remunerado ele é preferencialmente aos domingos. Gente, eu estou lendo aqui, nós estamos estudando, vocês vão ser polícia, tá? Direitos trabalhistas para vocês é igualzinho aqui, não é, tá? Direitos para servidor público é outra conversa que eu vou falar agora. Mas nós temos que aprender esses outros gerais que caem na prova do nosso concurso. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo, cuidado, não é máximo, no mínimo de 50% a hora normal, tá? 50% a hora normal você recebe. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais, ok? 1/3 a mais, você recebe 1/3 a mais. Se você ganha, vamos lá, R$1.500, se o cara ganha R$1.500 de salário, 1/3 de 1.500 é 500. Então, quando ele for tirar férias, ele vai tirar quantos? R$2.000, ok? E as férias não é mais um salário. O cara pensa, vou ganhar 14º salário que é as férias. Não, férias é a antecipação. Do mês subsequente você vai antecipar, você vai receber antes, né? E aí você passa um mês colado, que a gente fala, né? Próximo, 18. Licença a gestante sem prejuízo de emprego com duração de 120 dias, ok? 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção no mercado de trabalho da mulher. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Hoje tem uma tabela de progressão de aviso prévio, que cada ano trabalhar você recebe mais 3 dias de aviso prévio. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração de penosidade, insalubridade, periculosidade, quase que enrolou aqui. Atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Aposentadoria, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. Grifa aí. Reconhecimento das convenções e acordo coletivo. Proteção em face da automação. O que é automação? É uma ideia de que
não pode ter daqui a um tempo. Hoje tem no Supremo, por exemplo, lá tem o Vitor, né? Vitor é um sistema de computador, um sistema lá, um programa que lê os recursos extraordinários que chegam ao Supremo. Hoje o Tachino aparece sobre isso. E aí esse Vitor ele faz essa leitura e aí ele automaticamente já faz a exclusão daqueles que estejam fora, que não estejam dentro do padrão do recurso, que não tem o requisito da repercussão geral, que é um requisito para um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E ele automaticamente já exclui o recurso. Veja, ele faz a função de um servidor público. Em 20 minutos ele faz isso. O que o servidor levaria mais tempo. Então, realmente, o medo é daqui a um tempo que exista só máquinas, entendeu? Só máquinas. Ok? Mas não é o caso, né? Não é o caso, pelo fato que mesmo esses sistemas eles precisam da mão humana, do julgamento humano, né, para decidir algumas coisas. Existe um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, em que um sistema de computação do judiciário, ele se corrompeu por completo. Por quê? Ele mesmo chegou à conclusão de que a grande parte dos crimes cometidos do sistema carcerário eram de negros, outros mais, e eles necessitavam ter uma pena maior. Era um sistema de fazer cálculo de pena. E ele mesmo começou a estabelecer que se o cara fosse negro, ele via os dados, negro, o crime, e falava, não, esse cara aqui merece uma pena maior. O computador já começou a ficar segregado, entendeu? E aí falaram que não tá dando errado, mais ou menos assim, tá? Então, proteção face à automação é isso, é a ideia de que uma máquina não pode substituir, uma empresa não pode ter 100% máquina sem o ser humano. Existe também a proteção a acidentes e outros mais. Seguro contra acidentes de trabalho, isso no 28, a cargo do empregador, sem excluir a indenização que ele está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Interessante que se você puxar lá no 37, quando estiver falando do servidor público, a responsabilidade para o trabalhador, para o servidor público, a chamada responsabilidade por regressão, ou seja, reversa, ou seja, quando o Estado entra com uma ação contra o servidor público, também deve se provar o que? O dolo e a culpa. Né? A responsabilidade é subjetiva. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos, rurais, até o limite de 2 anos para a extinção do contrato. Ou seja, o que é isso? Terminou o contrato de trabalho, você tem 2 anos para entrar com a ação, podendo retroagir a 5 anos atrás. Ou seja, quanto mais tempo você demorar para entrar com a ação, mais os direitos atrás, retrospectivos, você vai poder chegar para trás. Então, se hoje, 2020, se você entrar com a ação hoje, você pode retroagir 5 anos atrás. 5 anos, ou seja, eu posso chegar até 2015, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? 16, 17, 18, 19, 20, isso, né? 15, 16, até para cá, para poder entrar com a ação. Proibição de diferença de salários e exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, ou cor e estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Só você lembrar, qualquer espécie de discriminação não pode. Proibição de distinção entre trabalhador manual, técnico, intelectual ou entre profissionais respectivos. Proibição do trabalho noturno, peligroso e insalubre. Grava no seu material aí, ó. Escreve aí, ó, NIP. Noturno, insalubre e perigoso. Não pode, tá? Ao menor de 18 anos. E de qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo no caso de aprendiz a partir do 14. Professor, eu entendi essa conta. Então, você vai colocar assim, ó. Vamos fazer uma escadinha, ó. 14, 15, 16, 17. Né? Vamos descer mais uma casinha aqui. 18. Vamos lá? Beleza. Então, de 16 para baixo, 16 para baixo, né? 16 para baixo, deixa eu colocar um negocinho bacana aqui. Deixa eu colocar uma forminha aqui. Isso, fica um negócio bacana, né? Então, de 16 para baixo, gira. 16 para baixo. 16 para baixo, pronto. 16 para baixo. Ele pode trabalhar? Pode trabalhar como aprendiz, ok? Que tem que ser de 14 para cima, não é isso? 14 para cima, né?
Quer dizer que ele pode trabalhar como aprendiz? Pode. Desde seja 14 para cima. Então, de 14 até 16, melhor assim, até 16, ele pode trabalhar como aprendiz? Pode, tá? Então, e aí eu tenho de 14 até 16, ele pode trabalhar como aprendiz. De 16 para cima, de 16 para cima, melhor assim, ele pode trabalhar em qualquer lugar? Pode, desde que não seja noturno, insalubre e perigoso. Ok? De 14 a 16, ou 17, 18, 19, pode até 24 anos, salvo engano, o aprendiz. Não tem problema. Ele pode trabalhar como aprendiz. Se for, tipo, pessoa com deficiência, pode ser até mais de 24 anos. Ok? Agora, de 16 a 18, o cara pode trabalhar? Pode, desde que não seja noturno, insalubre ou perigoso. Ok? Beleza. Noturno, insalubre ou perigoso não pode. Trabalhar. Ah, professor, tem um cara que faz chapa aqui perto de casa, faz lanche à noite. Ele tem 17 anos. Vou empregar o cara para ajudar ele, para não ficar nas drogas. Cara, pode, bacana. Bacana, né? Mas eu sempre tive essa dúvida, né? Como é que fica, né? Ah, o cara chama o filho do fulano de tal que tá na droga para trabalhar de manhã, 2 da manhã na feira, né? O moleque vai ter que carregar caixa, o guri tem 10 anos de idade, que o trabalho enobrece o homem, pá. Aí a gente tinha essa dúvida, né? Eu falava, porra, mas o cara tá certo, né? O cara tá certo, tem que ajudar a criança, senão não vai virar criminoso, parará, parará. Mas eu vi uma entrevista uma vez de um procurador do trabalho que ele falou o seguinte, olha, é nobre ele fazer isso. O repórter fez a pergunta para poder botar na parede, né? Ele falou assim, não, é bacana, é nobre fazer isso. Só que eu não posso criar um efeito repetição. Até hoje eu gravei isso. Eu não posso gravar um efeito repetição. Um efeito retroativo, um ciclo de pobreza. Eu falei, por quê? Porque esse moleque, mesmo acordando 12 da manhã, 3 da manhã, ele vai trabalhar bacana, vai aprender uma profissão, aprender um mistério bacana, que é honroso trabalhar na feira. Todavia, essa criança, quando chegar em sala de aula de manhã, ela não vai ter o mesmo rendimento daquela pessoa que dormiu 8 horas, pelo menos, por dia. Que teve a oportunidade de acompanhar todas as evoluções como qualquer pessoa. E essa pessoa, às vezes, não vai conseguir, às vezes, ou evoluir na sua parte educacional, que só com a educação que ele vai ter um crescimento melhor na sua vida. Vai poder ser um juiz, vai poder ser um médico e melhorar, inclusive, a condição da sua família. Agora, se ele ficar preso nesse sistema, nesse ciclo, aumenta-se o ciclo de pobreza, digamos assim. Ah, ele cata lixo, vai ajudar meu pai. Então, nesse caso, é necessário o Estado do lado falar assim, não, essa criança tem que estudar, tem que dar a oportunidade para ela. Ela tem que ter essa chance. Ah, não vai dar certo, eu não dei certo, meu filho não vai... Não, eu tenho que ter essa oportunidade, não é você que tem que julgar isso. Entendeu? Beleza? Então essa é a raciocínio, tá? Mas volta para cá, vamos trabalhar, vamos para a nossa aula, só para a gente pensar, né? 34. Igualdade de direito entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Falei para vocês lá em cima do trabalhador avulso. E aqui eu tenho vários direitos aos domésticos, tá? Vários direitos aos domésticos estão aqui estabelecidos. Depois você dá uma olhada, faz um cruzamento para você ver quais são os direitos aos domésticos. Agora aqui é importante, vamos lá. Aos servidores públicos, civis. Salário mínimo tem direito? Tem. Salário mínimo variável? Tem. 13º, adicional noturno, salário família, jornada de 8 horas, repouso semanal, horas extras, férias, licença maternidade, paternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher, redução de risco e proteção de diferença salarial. Olha os dos militares. 13º, salário família, férias, licença gestante de paternidade e assistência gratuita aos filhos de dependência. Não tem hora extra. Ok? Não tem limite de jornada, ok? Não tem adicional noturno. Bem que muitos militares, é claro, dentro dos seus regimentos internos, estaduais, podem conceder alguns direitos sociais que não estão estabelecidos na Constituição, ok? Mas muitas corporações não falam, não vou fazer porque não está na Constituição, pô. Bacana? Tranquilo. Olha só como caiu essa questão da prova de Rondônia, de PC de Rondônia. A Constituição Federal de 88 prevê como direitos sociais a educação, saúde, trabalho, moradia, o lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Bacana, faltou o transporte aqui.
Diante disso, qual dos direitos abaixo não estão expressamente enumerados no artigo 7º da Constituição Federal do Interior, não sendo um direito do trabalhador urbano e rural? Proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos na forma da lei. Veja, tem que saber de cor 87. Tem que saber, olha, do artigo 7º. De cor não, tem que ter um rumo para não errar. Participação nos lucros, desvinculada da remuneração, excepcionalmente participação na empresa, irredutibilidade do valor dos benefícios. Não é benefício, é o que? Da remuneração. Ok? A remuneração que é irredutibilidade, não os benefícios. Irredutível é a remuneração e não os benefícios. Ok? Responda essa daqui. E vamos falar agora de direitos coletivos trabalhistas, do artigo 8º. Direito à associação profissional sindical. Eu tenho, primeiro, vários pontos que nós vamos ter que bater. Primeiro ponto, a liberdade associativa e sindical. Então, artigo 8º, é livre associação profissional ou sindical. Direito à associação é a mesma coisa do direito sindical? Eles estão no mesmo grupo, tá? Eu vou dizer para você que o direito à associação é um gênero que tem 3 espécies. A associação propriamente dita, o direito o sindicato e o direito político. Eles estão nesses partidos políticos, estão nesse mesmo grupo. Tanto é que ninguém é obrigado a afiliar-se a um partido político para poder votar, ninguém é obrigado a afiliar um sindicato para poder exercer sua função, ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado. Então, esses princípios, todos eles orbitam no mesmo sentido. Tá? Quais são as características? A liberdade de associação é gênero, que tem como espécie sindicato e os partidos políticos, já falei. A liberdade de associação é mais ampla, pois atinge, por exemplo, os militares. Exatamente, o militar não pode ter uma associação, um sindicato, mas ele pode ter uma associação, e existe muita associação dos cabos soldados, associação dos oficiais. Essas associações não têm a mesma finalidade do sindicato, que é fins trabalhistas, direitos trabalhistas. Okay? Eles buscam outros direitos, outros benefícios. Okay? A liberdade de associação e sindical é um direito fundamental, de segunda dimensão, de efeitos negativos, ou seja, o Estado não pode impedir o livre exercício desse direito fundamental. Perfeito, é um direito fundamental de segunda dimensão, de efeitos negativos, ok? É um direito a obrigação de fazer, mas de efeito negativo, ou seja, o Estado não pode atrapalhar a iniciativa, o livre exercício dos sindicatos e da associação. Esse direito subdivide em 2 outros, o princípio da liberdade de associação e o princípio da liberdade sindical. E a liberdade sindical em mais 2, que é a liberdade sindical individual e coletiva. Vamos por partes. O princípio da liberdade de associação assegura a liberdade de reunião e associação pacífica de um grupo de pessoas agregadas por objetivos comuns, não necessariamente ligados a interesses econômicos ou profissionais. Existe a exigência de ser pacífica, claro, e sem caráter paramilitar, por óbvio. Já o princípio da liberdade sindical consiste na faculdade que possuem os empregadores e os empregados, tá? De organizarem e constituírem livremente seus sindicatos, sem que os direitos coletivos individuais de cada categoria seja ela econômico ou patronal prejudicados, digamos assim. O objetivo é defender os interesses. E esse liberdade sindical divide em 2. Liberdade sindical individual, que é aquela quando é a faculdade que o empregador e o trabalhador individual e livremente possuem de filiar-se ou manter filiado, né? Ou mesmo de filiar-se a determinado sindicato, tá? Bacana? Essa é uma visão individual. E eu tenho a liberdade sindical coletiva, que possibilita que possuem os empresários, os trabalhadores, agrupamentos unidos por unidade comum, similar ou conexa, de constituir livremente seu sindicato, representante dos seus interesses sem intervenção estatal. Okay? O inciso 1 do artigo 8º fala assim: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro do órgão no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência, a intervenção na organização sindical. Quem que é esse órgão competente, professor? Que fala assim, ressalvado o registro no órgão competente. Qual que é esse órgão competente? É o Ministério da Economia hoje no Brasil, tá? Antes era o Ministério do Trabalho, mas agora não existe Ministério do Trabalho, é o Ministério da Economia, ok? O sindicato é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. Tem que
criar, fazer a sua eleição em posse, fazer sua chapa, constituir o estatuto, levar até um registro de pessoas jurídicas, virar pessoa jurídica, todo o procedimento comum de uma empresa. A liberdade de adesão. O que temos a liberdade de adesão? É vinculado ao princípio da liberdade sindical individual que nós já vimos. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a partido. Olha essa questão do CESP que caiu na PC do Rio Grande do Norte. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Perfeito. Inciso 7. O aposentado grifa filiado. Não é qualquer aposentado, tá? Tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Princípio da unicidade sindical. O que é o princípio da unicidade sindical? Bom, é assim, é proibido a criação de mais de uma organização sindical. Primeiro ponto é esse. Em qualquer grau. Que grau que é? Existem três graus de níveis de unidade sindical. Primeiro grau, sindicato. Segundo grau, federações. Terceiro grau, confederações. Ok? Sindicato, federações e confederações. Então, é proibido a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Já falei os graus. De categoria profissional, ok, dos trabalhadores, ou econômica dos empregadores. Na mesma base territorial que seja definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, eu não posso ter um sindicato no âmbito de um bairro. O mínimo que eu posso ter um sindicato de abrangência é no município. O professor não me entende, então me explica. Por exemplo, eu quero montar um sindicato dos professores dos cursinhos privados, ok? De Cuiabá. E vou até o Ministério da Economia e falo, olha, eu quero criar o meu sindicato dos professores dos cursinhos privados de Cuiabá. O Ministério fala assim, professor, olha só, já tem aqui em Cuiabá esse sindicato. E só pode existir um na base do município. Mas em Várzea Grande não tem, que é uma cidade vizinha. Ou em Chapada não tem. O senhor quer criar lá? Ah, tá, eu vou lá e crio. Ok? Só posso ter um. É claro, esse princípio ele viola tratados internacionais, tá? Da OIT, que fala que tem que existir, na verdade, a chamada pluralidade sindical. Não posso ter essa vinculação de um só sindicato. Na verdade, essa norma aqui é uma norma, se você analisar, ela vem de um cunho da ditadura militar, do período nefasto da nossa república, né? De 64 para frente, pelo fato que limitou os trabalhos dos sindicatos, ok? Resolve essa questão aqui. Substituição processual. Inciso 3 do artigo 8º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais. Cuidado com o conectivo aqui. Da categoria, inclusive, as questões judiciais ou administrativas. Um sindicato pode me representar? Por exemplo, sou professor. Me mandaram embora. Eu posso chamar o sindicato para representar Kleber Pinho? Pode. Tá? Questões judiciais. Olha só a questão aqui, caiu no PC Rio Grande do Norte. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção das questões judiciais. Então quer dizer que o sindicato não pode me representar no processo judicial? Claro que não. Aliás, claro que pode, né? Claro que pode. Contribuição confederativa. Essa contribuição é a única que permanece hoje, tá? Nos dias atuais não temos mais o chamado imposto sindical. Aquela que você pagava, que você recolhia para o sindicato uma vez no ano, tá? Uma vez, um dia de trabalho seu, você recolhia para o seu sindicato. Era obrigatório. Hoje, graças a Deus, não existe mais. Só existe essa confederativa, tá? Que está no 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em sendo tratando de categoria profissional, será descontada em folho para custeio do sistema confederativo. Essa que tem hoje, você que decide. Se você quiser ou não ser filiado, aí você recolhe. Independentemente da contribuição prevista em lei. Essa prevista em lei era que estava estabelecida na Constituição, que não está mais. Aliás, na CLT. Ok? Então, como revogou na CLT, não tem mais essa previsão legal. Estabilidade sindical provisória. Cuidado, tá? É proibida a dispensa a partir do registro, não é da posse, tá? Registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano. O suplente também tem proteção, viu, gente? Até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave
aí tem que ser comprovado na justiça. Olha só como já caiu. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, até 2 anos. Não é até 2 anos, até o quê? 1 ano. Quer dizer que se o mandato tiver 3 anos, encerrou o mandato, ele pode ser mandado embora? Dispensado? Não, ele fica na empresa mais 1 ano. Okay? É mais uma garantia para que ele possa ter livremente a oportunidade de trabalhar e representar a sua categoria, inclusive o suplente. Na verdade, os diretores, a direção são 7. O limite máximo é 7. 7 titulares, 7 suplentes. Esses 14 recebem essa blindagem constitucional. Aplicação das organizações. Por isso que tem, quando você vai ver eleição de sindicatos, é até tiro, né? Os caras são muita disputa, né? Eu já presenciei como representante da OAB uma eleição da Energisa, que é a empresa, mas antes era a Semat aqui dos eletricitários. Nossa, o negócio é uma campanha igualzinho como se fosse para prefeito mesmo. Aplicação às organizações sindicatos rurais de colônias de pescadores. O artigo 8º, parágrafo único, fala: as disposições desse artigo aplicam-se a organizações de sindicatos rurais de colônias de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. Bacana. Tranquilo. Direito de greve. O artigo 9º fala assim: é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. O direito de greve é um direito fundamental de segunda dimensão? Sim. De efeitos negativos também, ou seja, o Estado não pode impedir o livre exercício desse direito fundamental. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então ele fala sobre atividade essencial e necessidades inadiáveis, ok? E ainda fala os abusos cometidos sujeitos aos responsáveis às penas da lei. Então vamos ver o que a lei trouxe, porque existe uma lei que trata disso, que é a lei de greve. A lei de greve em dia 89, a 7783, ela trouxe o que é serviços ou atividades inadiáveis. Ela trouxe um rol. O artigo 10 dessa lei traz o que é serviços, ou serviços, na verdade, atividades essenciais. Quais são atividades essenciais do artigo 10? Tratamento e abastecimento de água, assistência médica, distribuição e comercialização, serviço funerário, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda ou controle de substâncias radioativas, processamento de dados, controle de tráfego, compensação bancária. Todos esses são serviços ou atividades essenciais. Quais são as necessidades inadiáveis? Né? São aquelas que, não atendidas, colocam em perigo iminente a sobrevivência ou a segurança da população. Okay? Ou a segurança da população. Então, artigo 11, parágrafo único. Ok? Basicamente, os serviços essenciais abrangem muita coisa. Serviço médico e hospitalar não pode parar, né? Por isso que esses tipos de serviço, quando é feita a greve, o mínimo tem que ser o que está. Tem que ser reservado. 30% tem que estar funcionando, né? 40% tem que estar funcionando. Lembra que a gente vê isso acontece muito isso, né? Quando essas entidades querem fazer greve, falam assim, não, tem que ter um mínimo, tem que estar funcionando, porque é um serviço essencial. Servidor público militar pode fazer greve? Não. Tá? Servidor público que atua na segurança pública pode fazer greve? Não também. Tá? Tanto o servidor público militar como aquele que trabalha na segurança pública não lhe é facultado o direito à greve, ok? Ele não pode fazer greve. Então, tanto o servidor público militar, deixa eu dar uma reduzida aqui, tanto o servidor público militar como aquele servidor que trabalha na segurança pública, não, estou falando policial civil, policiais civis, polícia penal, policiais militares, toda essa galera não pode fazer greve, ok? Por quê? Porque não pode. O STF já entendeu a respeito disso, que equipara-se ao serviço essencial dos militares. Como será exercido o direito de greve do servidor público civil, pois até a presente data não foi editado lei que regulamenta a sua profissão, ao direito de greve. Exatamente. O artigo 37, inciso 7, fala assim: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Até hoje não tem essa lei. O STF, analisando o mandato de injunção, né, 3 mandatos de injunção, ele falou, olha, enquanto não existir a lei que vai regular a profissão de vocês, do servidor público civil, pode utilizar a lei de greve do particular. E assim é utilizada até hoje. Caso o servidor público realize greve,
a administração pública deverá descontar da remuneração os dias que ele ficar sem trabalhar? Em regra, sim, tá? Em regra, a administração pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação. Exceção, se a greve for provocada por conduta ilícita do próprio poder público. Ele mesmo atrasou o salário, ele não está pagando 15... É uma conduta ilícita, nesse caso, a culpa não é do servidor. Aí não pode descontar. A Justiça do Trabalho é competente para analisar a abusividade da greve dos servidores públicos seletistas da administração pública direta, autarquias e fundações? O STF falou que não, tá? Quem vai fazer isso é a Justiça Comum Federal ou Estadual, não a Justiça do Trabalho. E se a greve abranger mais de um Estado? Se abranger mais de um Estado, ele tem a seguinte interpretação. Se a greve for servidores públicos estaduais ou municipais e estiver restrita a uma unidade da federação, por exemplo, um Estado de Mato Grosso, por exemplo, quem julga é o Tribunal de Justiça. Se a greve for servidores públicos federais e estiverem restrita a uma única região da Justiça Federal, quem julga é o TRF. Por exemplo, greve de servidores públicos federais do Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Okay? Quem vai julgar é o TRF5. Okay? Mas se a greve for de âmbito nacional, quem julga é STJ. STJ que julga a abusividade. Okay? Direito de representação. Tá? É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores, o colegiado dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. São exemplos conselho, por exemplo, o Conselho Curador do FGTS e Conselho Curador do INSS. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante neste com a finalidade exclusiva de promover a negociação. É 200, tá? Não é 300, não é 100. Inclusive, isso aqui já está. Ele recebe a mesma proteção daquele cara que é estabilidade provisória. Do que recebe estabilidade provisória por mais de um ano do seu mandato, tá? Ele mantém a sua estabilidade. Gente, sobre direitos sociais era isso daqui. Agora com você fazer exercícios, o pessoal da mentoria resolver os exercícios que foram propostos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.